Além de uma luta épica, com um grande plot twist no final, Netero vs Meruem consegue ser algo a mais. Uma luta que representa tudo que o autor trabalhou durante todo o arco das Formigas Quimeras. E além disso, uma luta que consegue modificar completamente esses dois personagens. Quando olhamos pela parte técnica, talvez não podemos dizer que Netero vs Meruem é a melhor luta dos animes. Hunter x Hunter tem um histórico um pouco diferente com lutas, já que Togashi leva muito a sério a lógica interna de cada batalha, e justamente por isso as lutas costumam ser um pouco mais curtas e um pouco mais pragmáticas do que em outros Battle Shonens. O que também gera lutas um pouco menos emocionantes e também com menos viradas e menos reviravoltas do que estamos acostumados em outros Battle Shonens. Mas o que na minha visão torna essa luta a melhor luta da história dos animes não está relacionado à parte técnica, e no final desse vídeo você vai concordar comigo. Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerd Lane, e no vídeo de hoje vou trazer o que para mim é a melhor luta da história dos animes. E eu estou trazendo esse vídeo principalmente porque eu quero fazer novamente meu vídeo sobre o arco das Formigas Quimeras, e essa luta seria basicamente um vídeo dentro do vídeo. E para não gerar essa sensação estranha, eu decidi falar exclusivamente dessa luta em um vídeo. Então sem mais enrolação, bora descobrir por que essa luta é a maior luta da história dos animes. E para entendermos por que essa luta é tão aclamada e o que ela representa não só para a história de Hunter x Hunter, mas principalmente, exclusivamente para cada um desses personagens, precisamos saber justamente quem são esses personagens. Meruem é o rei da sua espécie, uma espécie, como ele deixa claro, que na sua visão é muito superior a qualquer outra. O primeiro ponto de virada de Meruem vem um pouquinho antes do que as pessoas costumam lembrar, quando ele e os guardas reais invadem o palácio do ditador Diego. Naquele momento ele percebe algo muito diferente a respeito da raça humana. Ao olhar para Diego e ver aquele ser tão desprezível ser líder de um país todo, Meruem não consegue conceber aquela ideia, e Pitou afirma para ele que aquilo é normal entre os seres humanos. E essa afirmação de Pitou deixa Meruem ainda mais indignado com essa situação. E Diego e a forma que esse ditador vive é a primeira visão que Meruem vai ter da raça humana. E é nesse ponto para mim que Meruem ganha sua primeira característica humana, que seria a soberba. Meruem agora não quer só governar o mundo inteiro, ele quer mostrar para o mundo inteiro que ele é o melhor em todas as áreas. Fisicamente fica muito evidente que as Formigas Quimeras e principalmente Meruem estão muito acima dos seres humanos, mas ele quer provar isso também no campo intelectual, e é justamente por isso que Meruem começa a desafiar os melhores jogadores dos jogos mais complexos, para provar que além de ser fisicamente muito acima dos seres humanos, ele também é muito acima dos seres humanos intelectualmente, provando que, diferente de Diego, ele não só nasceu para governar. Meruem merece governar porque ele é o melhor. E é nessa jornada de se provar o melhor que vem o grande segundo ponto de virada que todos conhecemos, que é a aproximação de Meruem com Komugi. Em um primeiro momento, a grande virada de Meruem é quando ele é completamente subjugado por aquela criatura que não parece ser uma ameaça para o rei. Só que além disso, Meruem fica encurralado por Komugi, porque apesar de ameaçar a vida dela em alguns momentos no início desses confrontos entre os dois, ele sabe que de alguma forma, se ele matar Komugi, ele está assumindo que ela é melhor e que ele perdeu para um ser humano. E essa ação, na visão do rei, e até com muita razão, não faria Meruem muito diferente de Diego. Então por conta disso, Meruem meio que sequestra Komugi e força ela a jogar com ele incontáveis vezes, até o rei se adaptar e vencer. E esses diversos jogos e essa aproximação de Meruem com Komugi é a primeira grande virada desse personagem na história. E a grande mudança de Meruem é entender um pouco melhor os seres humanos, aqueles seres que ele desprezava, e fica muito evidente quando ele invade o palácio de Diego. Só que ele vê em Komugi algo muito diferente, uma criatura que fisicamente não está nem aos pés de Meruem,
mas que intelectualmente, vezes após vezes, consegue derrotar o Rei das Formigas. Claro, além disso, com o tempo, Meruem também vai se afeiçoando a Komugi, e esses dois fatores, ele ser vencido e se afeiçoar a Komugi, faz com que Meruem mude a sua visão a respeito da humanidade, e ele percebe que existem pessoas que são frágeis, mas que ao mesmo tempo possuem um grande potencial. E existe um momento também onde Komugi, após ser questionada pelo seu nome, questiona a mesma coisa ao rei. E essa simples pergunta daquele ser que parece tão frágil questiona toda a existência de Meruem. Então, todos esses eventos que envolvem Komugi e até mesmo a visão que Meruem tem a respeito de Diego mudam completamente o rei e principalmente mudam a visão do rei a respeito da humanidade. Do outro lado, temos Isaac Netero, alguém que, diferente do rei que acabou de nascer, conhece muito bem tudo que está em volta dele, já que Isaac Netero viveu provavelmente 120 anos e foi considerado por muito tempo o homem mais forte do mundo. Mas a existência de Meruem vai colocar Netero em uma situação que ele nunca viveu nesses 120 anos. E isso já começa no início do arco, quando Netero chega na NGL e aquele que era até o momento o homem mais forte do mundo diz com suas próprias palavras que não é mais essa pessoa, pois está muito longe do seu auge, onde ele realmente era o homem mais forte. E também porque vemos algumas afirmações que já geram um grande senso de urgência para esse arco, já que o próprio Netero questiona sua força diante de Pitou, e Coach meio que confirma isso, dizendo que Netero não chegaria em Meruem, já que ele não passaria nem pela guarda real. E esse senso de urgência cresce muito porque os poucos momentos que Netero aparece na história, percebemos que o Netero está muito acima do nível, até mesmo dos personagens que consideramos os mais fortes de Hunter x Hunter. Então, quando o Netero parece não ser suficiente nem mesmo para a guarda real, isso é excelente para gerar a ameaça que o autor quer nos passar com as formigas quimeras. Porém, são essas afirmações que geram um senso de urgência que também fazem saltar aos olhos uma característica muito interessante de Netero. Netero é um personagem muito calmo, sarcástico e até mesmo demonstra uma falsa humildade. E isso fica muito evidente após a revelação de Coach, já que Netero fica muito feliz com essa revelação. Saber que seu inimigo é tão poderoso assim, para o antigo homem mais forte do mundo, não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo bastante divertido. E uma coisa importante é como é mais difícil entender o que Netero está sentindo, seja durante a luta ou até mesmo nesses momentos. E essa é uma diferença muito interessante na abordagem de Togashi sobre esses dois personagens. Enquanto toda essa transformação de Meruem é bastante expositiva, tudo que Netero está sentindo e até mesmo o que está mudando nele é bastante interpretativo e subjetivo. Entender o que aquele personagem que parece sempre ocultar seus sentimentos por trás do sarcasmo e autoconfiança é muito mais complicado, mas ainda assim é bem mais interessante de entender Netero. Falando da luta especificamente, o tom dessa luta é traçado muito antes deles chegarem no local específico da luta, quando durante a invasão, por conta do Dragon Dive de Zeno, Komugi é atingida, e Zeno e Netero presenciam uma cena que quebra completamente a visão que esses personagens tinham a respeito das formigas. Eles veem Meruem tratando aquela humana tão frágil com extremo carinho, e Netero confirma que a sua visão a respeito das formigas está completamente errada, quando finalmente ele e Meruem chegam no local da batalha e, diferente do que ele esperava, ao invés de levantar sua guarda para se defender ou atacar Netero, Meruem senta no chão e pede para Netero dialogar com ele. E esse momento ele é importante porque ele conversa com algo que eu já disse nesse vídeo. Sim, Meruem estava bem intencionado, sua cabeça mudou e ele tem uma proposta de mundo que parece mais justa do que o mundo atual. Mas também Meruem novamente sabe que é muito superior fisicamente a Netero, ele mesmo diz isso, e convencer Netero no campo das ideias para Meruem seria uma vitória completa,
muito mais do que simplesmente atacar e matar Netero. E do lado do Netero também vemos outra característica humana muito interessante. Apesar da visão de Meruem ter sido completamente destruída da forma como Netero pensava anteriormente, ainda assim, nesse momento, mesmo escutando essas palavras do rei que parecem ser bastante tentadoras, Netero está aqui por algo além de salvar a humanidade. Netero está aqui por ele mesmo, e é nesse momento que aparece o orgulho de Netero, que também se recusa a deixar de lutar com o rei. Netero aqui ele está muito mais preocupado com sua posição inferior nessa batalha do que com os sonhos de um mundo melhor de Meruem. E isso fica claro quando o rei está sentado e Netero se pergunta: quando foi que eu comecei a esperar o meu oponente agir primeiro? Essa frase de Netero deixa muito claro o estado de espírito desse personagem. Netero deixava seus adversários atacarem primeiro, porque ele sabia de toda a sua superioridade, mas ainda assim, antes mesmo dos seus adversários atacar, Netero colocava-se em guarda para se defender. E agora, diante do que já foi o homem mais forte do mundo, que deixava seus adversários atacarem primeiro, está uma criatura completamente superior que nem mesmo tem a humildade de Netero de se colocar em guarda para um ataque inimigo. Então pode não parecer, mas Netero está lutando, pelo menos nesse momento, muito mais por ele do que pela humanidade. O fato de Netero ter que buscar no fundo das suas lembranças o momento onde ele começou a ter humildade com seus adversários, deixa claro como esse personagem foi ao longo de toda a sua extensa vida completamente superior e como aquela situação que ele está envolvido é completamente diferente do que ele está acostumado. Mas além disso, tem outro ponto muito importante que passa muito batido durante essa luta, que é essa proposta utópica que Meruem faz para Netero. Para Meruem, isso parece ser algo muito lógico e muito óbvio, mas Netero, que já viveu tempo suficiente, sabe que o que separa alguém bem intencionado como Meruem de um novo Diego, que é um ditador do seu país, é simplesmente a sede de poder. Só que diferente de Diego, que como o próprio Meruem diz, é um ser humano inapto, Meruem, se caso começasse a ter sede de poder, seria imparável. E Netero, ao longo desses 120 anos, sabe que de boas intenções o inferno tá cheio. Netero sabe que a lógica de Meruem a respeito da desigualdade no mundo está completamente correta, mas ele também sabe que muitos ditadores, assim como Diego, ascendem ao poder justamente com esse discurso, e quando chegam no poder, esse discurso muda completamente. E eu disse que essa luta para Netero é muito mais sobre ele do que sobre a humanidade. Isso porque você pode ter certeza que, se caso ele quisesse, ele já poderia utilizar o seu recurso especial antes mesmo da batalha começar. Mas ainda assim, esse é o grande encerramento desse personagem. A força de Netero nunca permitiu que Netero fosse subjugado. Netero sempre derrotou todos facilmente, e esse personagem, por conta disso, buscou desafios a vida inteira. Então, no momento onde ele encontra um desafio que ele sabe que está acima dele, Netero enxerga aquilo como o encerramento do ciclo de um guerreiro grandioso. E é por isso que, mesmo sendo alertado e presenciando a diferença de poder gigantesca entre Meruem e ele, Netero, ao invés de ficar preocupado, ele se sente grato por ter alcançado seu objetivo. E para conseguir cumprir esse objetivo, que é ter esse encerramento todo especial para Netero, ele precisa convencer o Rei das Formigas a lutar, já que o rei não parece interessado em lutar com Netero, e mesmo atacando o rei ainda continua se recusando a lutar. E é aqui que entra toda a experiência de Netero. Netero percebe durante todo o discurso do rei que aquele monstro não está se transformando. Na verdade, aquele monstro está se tornando humano. E assim como qualquer humano, você só pode ser chamado de algo se você tiver uma identidade. E é nesse momento que Netero utiliza sua cartada final para fazer com que o rei consiga fechar esse ciclo do homem mais forte do mundo. E Netero, no alto de toda a sua experiência, não poderia estar mais certo, já que o rei, ao ouvir essa proposta
tão tentadora, não consegue resistir e diz para Netero que vai terminar com aquilo rápido. E é nesse momento que temos para mim o último grande ponto de virada do rei Meruem, porque aquele rápido que ele imaginava, na verdade parece ser bem mais complicado do que o rei pensava. Aquele homem velho, que parecia ser muito inferior ao rei, demonstra um desafio para Meruem muito acima do que ele imaginava antes dessa luta começar, causando uma certa dificuldade para o rei das formigas extremamente poderoso, algo que ele nunca imaginou vivenciar em toda a sua curta vida. Seja pela soberba, ou por sua arrogância, ou também pela sua curta vida, Meruem tem o costume de sempre subestimar os seres humanos. E por mais que essa luta comprove que realmente Meruem era superior a Netero, ele não imaginava que era possível um humano chegar nesse nível. E esse fato que o rei está presenciando faz com que ele repense novamente toda a sua visão a respeito da humanidade. A primeira visão do rei é moldada por Diego, o ditador de um país que parece ser inapto até mesmo para ser o mínimo que um ser humano exige. A segunda visão de Meruem é Komugi. Ele vê uma pessoa com grande potencial em uma área específica, mas que é extremamente frágil, e ele entende que existem humanos especiais como Komugi e que precisam ser defendidos da própria maldade humana. E a sua terceira visão é a visão de Netero, onde Meruem percebe que nem todos os humanos são frágeis, e ao ver um homem velho que está muito longe do seu auge dar um certo trabalho para ele, Meruem compreende que os humanos podem alcançar um nível que nem ele mesmo pode estipular. E enfrentar Netero, ao invés de causar raiva ou ódio no rei, gera outro sentimento, o sentimento de admiração por aquele ser humano que alcançou aquele nível. E também faz com que Meruem entenda que existem seres humanos como Komugi, seres humanos como Netero e também seres humanos como Diego. E Meruem entende que assim como ele, que está mudando completamente durante todo esse arco, os humanos não são iguais. E existem humanos que Meruem vai querer defender, humanos que Meruem vai admirar, assim como humanos que Meruem vai desprezar. E principalmente Netero e Komugi são essenciais para fazer com que o rei não só compreenda os seres humanos, mas também que ele se identifique. Tanto Meruem quanto as outras formigas quimeras que existem nesse arco despertam sua humanidade, porque a base da maioria delas é justamente o ser humano. Então mesmo Meruem, que é o ápice da sua espécie, ainda assim tem na sua base e na sua origem genética o ser humano. Mas como era de se esperar, Meruem supera Netero e acaba subjugando o homem mais forte do mundo. Mas ainda assim, ele percebe que algo não está certo. Nem mesmo o seu nome saindo da boca daquele velho, algo que ele não sabia até aquele momento, consegue tirar essa sensação de Meruem. E esse algo que não está certo vai ser a próxima lição que Netero vai dar ao rei Meruem. Na verdade, será a última lição. Não subestime o potencial infinito da humanidade. E ao dizer isso, Netero mostra a face do ser humano que ele foi escolhido para mostrar. Uma monstruosidade tão grande que faz até mesmo toda aquela desigualdade que Meruem queria combater parecer algo pequeno diante de tanta maldade. Enquanto aquele ser tão superior sentia medo pela primeira vez, esta também foi a última vez que o rei Meruem subestimou a humanidade. Netero versus Meruem pode ter diversos significados e muito provavelmente você vai enxergar algum significado nessa luta que eu não abordei nesse vídeo. Obviamente, como eu disse que vou fazer um vídeo só sobre o arco das formigas quimeras, toda a discussão entre humanidade e monstruosidade eu deixei um pouquinho de lado nessa luta. E eu preferi me focar muito mais na parte que às vezes acaba sendo esquecida, que é como esses personagens estão nessa luta. Tanto Netero quanto Meruem têm um grande desenvolvimento durante esse combate. Pelo lado de Netero, percebemos como esse personagem é complexo e interessante, e nada melhor para conhecer a vida de um guerreiro do que ver esse guerreiro em combate, e conseguimos entender muito como foi a vida de Netero quando ele começa a enxergar essa luta como o final do seu ciclo. Enquanto pela humanidade Netero foi utilizado como o arauto da destruição, por Togashi ele é utilizado para demonstrar toda a ameaça das formigas quimeras
quimeras, mas ele vai além disso. Netero serve também para demonstrar toda a evolução do personagem de Meruem. Ao estar diante de um personagem como Netero, Meruem age realmente como um humano e age muito parecido com o próprio Netero, admirando o seu oponente. Meruem, assim como todo o arco das formigas quimeras, aqui tem outra grande mudança na sua visão a respeito da humanidade, e Netero é o responsável por isso. É incrível como Togashi consegue pegar o conceito de uma formiga devorando os seres humanos e criando outros seres, e transformar o rei desses seres em um dos personagens mais icônicos, complexos e interessantes da história dos shonens. E por mais que Meruem ainda tenha um lindo encerramento com Komugi, algo muito marcante e tão icônico quanto essa luta, eu acredito que o ciclo desse personagem e toda a sua transformação se encerra em Netero vs Meruem. E é por isso que Netero vs Meruem é, sem sombra de dúvidas, a melhor luta da história dos animes. Essa luta pode não ter a melhor animação, pode não ser a animação mais fluida e até mesmo pode não ter a melhor coreografia, mas eu te garanto que nos animes não existe luta mais inesquecível e impactante que Netero vs Meruem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado da minha análise dessa luta e deixo claro para vocês podem ter outra análise a respeito desses personagens e provavelmente vocês vão estar tão certos quanto eu. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e comentar o que você achou dessa análise. Considere se tornar membro do Nerdlane. E não se esqueça, todo dia às 19h30 estou fazendo live aqui no YouTube, então tenta dar uma passadinha na live para falar um pouquinho comigo e com os inscritos do canal. Do mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo do Nerdlane.